Olá, pessoal, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o Kleber Ramos. Estamos iniciando a segunda aula da matéria Introdução à Profecia, Daniel, livro de Daniel. Estamos estudando o livro do profeta maior Daniel, lá do Antigo Testamento. Já tivemos a primeira aula e agora estaremos iniciando essa segunda aula. E eu convido você a assistir esse vídeo até o final, curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, colegas, amigos de igreja, se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. YouTube Ibadejuf, compartilhando com vossos irmãos, amigos, para que a gente possa cada dia estar crescendo na vontade do Senhor e aprender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Bem, no primeiro vídeo, na primeira aula, nós vimos um histórico do porquê do povo de Israel ter ido para o cativeiro babilônico e vimos o início da trajetória de Daniel no reino de Babilônia, Daniel como cativo. Hoje, na nossa segunda aula, estaremos vendo Daniel como intérprete, como alguém usado por Deus para interpretar sonhos, visões e profecias. Isso ele recebeu, é claro, obviamente, da parte de Deus. Nós vimos isso na primeira aula. Então, daremos continuidade às nossas aulas. Vamos ao primeiro slide. Estamos vendo aí Daniel, né? Uma imagem ilustrativa. Daniel interpretando, ou na frente de Nabucodonosor, interpretando um sonho que ele houvera tido. Em determinada noite, ele sonhou um sonho, se esqueceu do sonho e chamou os seus sábios, os caldeus, os astrólogos, os encantadores, os magos, como Daniel capítulo 2, versículo 2 nos mostra. O rei mandou chamar esses magos e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Acontece que eles não, por óbvio, o rei havia sonhado um sonho, se perturbado, seu espírito se perturbou, ele perdeu o sono e esqueceu o sonho. Então ele chama os astrólogos para mostrar para ele qual o sonho que ele havia sonhado e a interpretação. Por óbvio, eles não tiveram sucesso nessa missão. Aí entra Daniel. Daniel mostra o sonho e interpreta o sonho. Então a gente vê nessa imagem aí Daniel, intérprete. Então ele aqui, né, diante dos outros companheiros lá, magos, astrólogos, sábios, e ele diante de Nabucodonosor, dizendo o sonho e interpretando o sonho. Então essa é uma imagem ilustrativa que demonstra essa ação de Daniel. Não é mesmo, meus irmãos? Vamos dar continuidade. Daniel, então, como intérprete, ele vai registrar, ou ele vai ser usado por Deus, no seu livro vão estar registrados algumas visões importantes. Primeiro, essa visão do capítulo 2, que é a visão da estátua, da grande estátua, que o rei Nabucodonosor sonhara. Depois, lá no capítulo 7, também está no livro de Daniel uma visão também importante dos animais, de vários animais, uma visão simbólica também estavam simbolizando reinos do mundo. No capítulo 8, temos a visão do carneiro e do bode. Lembra que quem assistiu o primeiro vídeo vai se recordar que eu disse que os estudiosos da Bíblia entendem assim também, que Daniel pode ser dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 6, parte mais histórica, os acontecimentos que ocorrem na vida de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, os companheiros de Daniel, e alguns trechos proféticos, começo do capítulo 2. Mas, basicamente, a maior parte de histórias, biografias, lá conta a história do capítulo 3 dos amigos de Daniel na fornalha de forno ardente. No capítulo 4 vemos o rei Nabucodonosor
sofrendo lá uma loucura. Ele tem um sonho de uma árvore grande e ele tem um período de loucura, ele se exaltou acima do que deveria ter se exaltado, e Deus fez ele viver como um animal na floresta. Então, no capítulo 4 fala sobre essa loucura dele e depois sua restauração. Capítulo 5 vemos o banquete do rei Belsazar e aquela mão misteriosa com escrita da parte de Deus, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Nós comentamos isso na primeira aula. E no capítulo 6, Daniel na cova dos leões, aquela clássica experiência de Daniel na cova dos leões. Mas na parte 2 do livro, então, continuando o raciocínio, nós vemos a parte mais profética. E a gente vê realmente que no capítulo 7, no capítulo 8, com essa visão do carneiro e do bode, no capítulo 11, de maneira aqui mais destacada, visões relacionadas ao reino medo, persa, grego e romano. Então, Daniel recebeu de Deus sabedoria e graça para interpretar visões e sonhos, e o que aconteceu realmente na vida dele. Vamos continuar para o próximo slide. Então, no livro de Daniel, nós vamos ver esses reinos descritos. Tem aí um quadro bem bacana que, de maneira bem resumida, está destacando os reinos descritos no livro de Daniel. Então, no capítulo 2, você vê aí sobre o Império de Babilônia, o império que esteve neste mundo de 612 a 538 a.C. No capítulo 2, ele está destacado com uma cabeça de ouro da estátua. Umas outras referências aí. No capítulo 7, ele é o leão com 2 asas. No capítulos 8 e 11, ele não tem a... Ele é omisso. Ou melhor, o escritor não recebeu a revelação de Deus para colocar alguma coisa sobre o reino de Babilônia. Já o Império Medo-Persa, que teve sua existência nesse mundo de 538 a 331 a.C., no capítulo 2 é simbolizado com os peitos e braços de prata. Foi um segundo império inferior ao primeiro. Lá no capítulo 7 ele é o urso com 3 costelas entre os dentes. No capítulo 8 ele é o carneiro com 2 pontas. Os chifres, né? Ponta e chifre na Bíblia representam poder, autoridade. Uma mais alta, a Pérsia, do que a outra média. É o Império Medo-Persa, né? Um foi mais forte do que o outro. A ponta mais alta significa uma maior grandeza de um em relação ao outro. No capítulo 11 são os 4 reis mencionados nos versículos 2 e 3. O quarto é o rei Assuero, lá do livro de Esther. Bem, o Império Grego também está destacado aqui no livro de Daniel. A Grécia, o Império Grego, de 331 a 168 a.C. No capítulo 2, ele é o ventre, ou bronze, de bronze ou cobre, né? Você vê que ele está cada dia, você vê que ele vai diminuindo, né? Se você estudar em Bíblia, vai reparar. No capítulo 2, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, Daniel tem revelado por Deus de uma visão de uma grande estátua que Nabucodonosor, uma cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres de bronze ou cobre, depois ele tem pernas de ferro e dedos de ferro. Você vê que ele vai diminuindo a gradação, né, dos materiais. É ouro, é prata, é bronze, depois é ferro. Significando a grandeza diminuída dos impérios, né? De certa forma. Bem, meus irmãos, então o Império Grego é o ventre de bronze, o cobre, lá do capítulo 2. Ele é o leopardo com 4 asas, que significa grande rapidez nas conquistas, ou 4 cabeças, que é o número que se dividiria o império, no capítulo 7. No capítulo 8, ele é representado pelo bode, com um chifre notável, que depois é derrubado e dá lugar a outros. No capítulo 11 é o rei valente, que tem seu reino repartido para os 4 ventos do céu. Depois, o outro grande império do livro de Daniel, nós temos 4 grandes impérios, né? Humanos, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. Roma, então, aqui é descrito no capítulo 2 como pernas de ferro,
pés e dedos de ferro misturado com barro. Nós temos aqui no capítulo 7 ele como um monstro com 10 chifres, depois com um a mais, que segundo os estudiosos da Bíblia, provavelmente se refere ao anticristo, ou a besta. No capítulo 8 não tem a revelação do Império Romano, e no capítulo 11 vemos eles simbolizados pelos navios de Quitim, uma frota romana que impediu a invasão do Egito por Antíoco Epifânio. E o último grande império descrito é o Império de Deus, né? É o relacionado ao reinado de Cristo, que na Bíblia é considerado ou é esposado com o período milenial, 1000 anos em que Cristo vai reinar na Terra. É a doutrina bíblica escatológica chamada o milênio. Então, no capítulo 2, Cristo, que é o rei do milênio, é o rei de toda a terra, é o governante dos 1000 anos de paz na terra, é simbolizado pela pedra, que é cortada sem auxílio de mãos, ou seja, sem intervenção divina. É Deus que faz essa obra, sem intervenção humana. Torna-se uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, que vai derrubar a estátua, a grande estátua da visão do capítulo 2, lá em seus pés, e vai fazer com que toda a estátua rua vire pó, e esse reino, essa grande pedra, torna-se uma grande montanha que enche toda a terra. Referências estão aí, Mateus 21, 44, 1 Pedro 2, 4. No capítulo 7, ele é o Filho do Homem, a quem todos os reinos deste mundo são entregues. No capítulo 8 e 11, nós não temos a revelação sobre isso. Amém, meus irmãos? Apenas um resumo dos reinos descritos no livro de Daniel. Vamos para o próximo slide. Aí nós vemos visões e revelações registradas no livro de Daniel. São as mesmas, basicamente, do que eu falei no slide anterior. Uma roupagem diferente, né? Mas com uma grafia diferente. Aí a gente vê o Império Babilônico. No capítulo 2 é a cabeça de ouro. No capítulo 7 é o leão com asas. Império Medo-Persa, peito e braços de prata, olha aí. No capítulo 7 é o urso, e aqui é o carneiro, com vários chifres. O Império Grego, com aqui o seu ventre de cobre, aqui o grande animal, e assim sucessivamente, indo ao Império Romano, com as suas pernas de ferro, e no capítulo, ou na sequência da visão da estátua do capítulo 2, nós vemos aí uma simbologia de pés em parte de barro, em parte de ferro, simbolizando a mistura, a firmeza do Império Romano com uma certa fragilidade humana. E aí, nesse período, que vai se dar no futuro, o anticristo vai se manifestar, criando ou fazendo o grande império mundial da época da grande tribulação. Então, resumidamente aqui, também as visões e revelações registradas no livro de Daniel. Vamos para o próximo slide. Então, as visões e revelações de Daniel, visão do sonho de Nabucodonosor, que já estamos vendo aí daqui a pouquinho. Capítulo 2, a visão dos 4 animais e a visão do carneiro e do bode. Amém? Beleza. Primeiro sonho do rei Nabucodonosor, então, no capítulo 2, registrado no capítulo 2 de Daniel, versículos de 1 a 13. Então, conta um fato inédito, né, narrado nesse amado e querido livro da Bíblia, o livro de Daniel. Rei Nabucodonosor tem um sonho e no dia seguinte convoca todos os magos, astrólogos, cantadores, caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido seu sonho. Na verdade, o rei havia esquecido o sonho, não
foi perturbador para o rei o sonho. No capítulo 2, versículo 1, diz que o seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono, e ele mandou chamar os magos. Havia esquecido completamente do sonho, não tinha lembrança nenhuma do sonho, e pede aos seus magos, seus astrólogos, ou seja, ao pessoal que ele estava pagando, né? Estava pagando esse pessoal para dar serviço, né? Para mostrar serviço. Espera aí, se eu estou pagando esse pessoal, se eles estão estudando às minhas custas, se eu estou pagando o salário deles, eu quero que eles façam alguma coisa. E o rei pediu mesmo que revelasse para eles o sonho, qual era o sonho e a interpretação do sonho. Daniel, no capítulo 2, versículo 27, vai dizer que isso é impossível, né? O segredo que o rei requer, capítulo 2, 27, Daniel expressa isso. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Ou seja, meus irmãos, interessante, né? Tem coisas aí que o homem não consegue fazer. A limitação humana é flagrante, né? Você vai até um certo plano, até um certo ponto, humanamente falando. Você vai até uma certa condição. Dali para frente, só Deus pode fazer. É esse caso aqui. Eles não têm condição de saber o sonho que o rei havia sonhado. Por óbvio, não poderiam dar a interpretação também, porque não sabia o sonho. E Daniel, que era um crente, era um servo de Deus, reconhece, gente, isso aí que o rei pediu, rei, ninguém tem condição não. Mas aí no versículo 28 ele diz, mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Daniel capítulo 1, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, na tua cama são estas. Então, Daniel, com muita autoridade, né? Na realidade, ele recebeu isso de Deus. Ele não aprendeu isso na escola babilônica, na universidade babilônica, não. Ele recebeu de Deus essa capacidade de saber uma visão, de interpretar uma visão, de mostrar um sonho, de interpretar um sonho. Então, meus irmãos, estejamos certos, né? Que aonde a gente não pode ir, onde o nosso dedo ou a mão nossa não pode alcançar, a de Deus pode, porque há um Deus nos céus que revela os segredos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Então, não satisfeito com a resposta de seus adivinhos, porque a realidade, meus irmãos, os magos, astrólogos, encantadores tentaram dar um jeito de se livrar dessa situação, né? No versículo 4, na primeira fala do rei aos astrólogos sábios, eles dizem assim, rei, vive eternamente. Diz o sonho, teu servo dará uma interpretação. Aí o rei responde, o que me foi ter me escapado, gente. Se vocês não fizerem saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados. E as vossas casas serão feitas um monturo. Aí eles respondem no versículo 7 pela segunda vez e dizem, diga o rei o sonho e seu servo dará sua interpretação. Aí o rei parece que notou, né? Percebeu, gente, vocês estão querendo me enganar. Ó. Percebo, versículo 8, capítulo 2, muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vejo que eu sonhei se tem me escapado. Então, meus irmãos, eles não têm condição de responder aos questionamentos do rei. O rei determina, então, a morte de todos, inclusive dos moços hebreus. Porque no versículo 12 do capítulo 2 diz, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. O decreto, então, sai, e eles buscam a Daniel, seus companheiros, e a todos os astrólogos, os sábios, para que fossem mortos. Então, entra aí Daniel, meus irmãos. Daniel, com muita sabedoria, com muita perspicácia, ele pede ao rei que lhe dê tempo. No versículo
14, do capítulo 2, diz: Então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, né, o representante do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Por que se apressa tanto o mandato do rei? Estava dizendo, né? Por que o rei está com tanta pressa, rapaz, de cumprir a ordem? Você está muito apressado, rei. Ele está usando sabedoria, né? Ou o teu rei, ou você está querendo obedecer com muita rapidez. Calma, rapaz, respira aí. Com muita sabedoria, com tato. Aí Arioque explica o caso a Daniel: não, mas que eu recebi mandamento, é a ordem do rei. Se eu não obedecer, minha cabeça está a perigo. Então Daniel entrou, versículo 16 diz que ele entrou e pediu ao rei um tempo para que pudesse dar a interpretação. Ah, meus irmãos, mas o que acontece? Daniel, talvez um dos primeiros círculos de oração, talvez o primeiro registrado na Bíblia, reúne lá seus amigos, reúne Sadraque, Mesaque, Abidnego, juntamente com Daniel, e no versículo 17 diz que ele vai para a sua casa e faz saber o caso aos seus amigos e pede para que eles pedissem misericórdia ao Deus dos céus, a fim de que Daniel e seus amigos não parecessem com o rei, com os sábios do rei da Babilônia. Olha que interessante, né? Na hora que eles estavam na pior dificuldade, Deus dá um escape para eles, mas eles vão buscar isso na oração. Eles veem que não tem mais condição, que não tem mais jeito de escapar, de não correr na sentença, humanamente falando é impossível. Então eles vão buscar em Deus, eles vão buscar no Senhor, eles vão buscar naquele Deus que é o Criador, que é o Mestre. Eles lembram dos ensinamentos que eles tiveram lá nos tempos de infância, nos tempos de escola, pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos sábios, de que havia um Deus nos céus, que cuidava de Israel, que protegia Israel, que guardava o justo, que abençoava o justo. Então eles vão recorrer em Deus. Olha só que interessante, né? Sempre nos momentos de crise tem um crente ali para abençoar alguém, né? Então, através da vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os outros sábios, astrólogos, magos, caldeus, vão ser livres da morte. Olha como Deus faz. Fez assim com José lá no Egito, quando José foi levantado por Deus para salvar o mundo de então, da fome, e faz aqui com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui o doutor Almeida, em seu livro, faz a seguinte observação: visto que o curso de estudos a que Daniel e seus companheiros se haviam submetido era de 3 anos, o sonho provavelmente se deu antes da conclusão desse curso. Isso explica por que não compareceram eles perante o rei para contar o sonho e interpretá-lo. No primeiro chamamento. Quando, porém, o rei se enfureceu contra os sábios, mandou matá-los, e envolveu nessas sentenças mestres e alunos. Primeiro ele chamou os mestres, né? Mas aí, como os mestres não conseguiram responder, envolveu todo mundo na tribulação. Mestres e alunos. Mas aí, quando tem um crente lá no meio da tribulação dos ímpios, os ímpios são abençoados pela vida do crente. O crente abençoa a vida do ímpio. O crente, no meio da empresa, do trabalho, da escola, seja na família, seja no serviço, ele é bênção para os que estão ao seu redor. Então, não considerando que tais alunos tenham sido por ele matriculados ao curso, o fato é que os moços hebreus também foram procurados para serem mortos. Então, daí Daniel e seus amigos vão buscar em Deus, a solução para aquela questão. Então, o sonho é revelado a Daniel, no capítulo 2, nos versículos 14 a 19. Qual era, então, esse sonho revelado? No capítulo 2, a visão da estátua. Então, você está vendo aí essa visão da estátua, né? Uma estátua grande, cabeça de ouro,
peito e braço de prata, ventre de cobre, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, denotando, né, algo da firmeza do ferro e algo da falta de firmeza do barro, ou da fragilidade do barro. Então, essa visão que o rei vai ter. Vamos lá. Então, nesse slide aí, nessa imagem figurativa, meramente ilustrativa, tá, meus irmãos? Meramente ilustrativa. Você vê aí Daniel lá falando o rei o sonho e interpretando o rei para o rei o sonho. Ó, rei, o senhor sonhou isso, a interpretação é essa. Então, você vê o rei ali, pensativo, ouvindo Daniel, a interpretação que ele teria para dar da parte de Deus nesse caso. O sonho, então, de Nabucodonosor e sua interpretação. Capítulo 2, então, narra esse sonho. Pode ser os astrólogos e magos não conseguirem revelar o sonho que tivera, muito menos interpretá-lo. Deus revela a Daniel, Deus revela a Daniel através de uma visão e o interpreta ao rei. Vamos lá. O que consiste esse sonho? Recapitulando, o sonho consistia em uma estátua que possuía características bem marcantes, pois revelava nas partes principais do corpo uma estrutura diversificada, formada por minérios. A cabeça de ouro, olha aí, mais detalhada. A cabeça de ouro representava, então, a própria Babilônia, que Nabucodonosor era o rei do momento. A cabeça de ouro representava, então, a Babilônia, de respeito à opulência, à grandiosidade deste reino. Notadamente, né, o ouro é um dos minerais mais nobres, mais notáveis. Então, a cabeça de ouro representava a opulência, a grandiosidade desse reino. Aí, o sonho não termina, né? A estátua, a visão da estátua, ela se desenvolve com os peitos e braços de prata. Você está vendo aí, ó, a imagem, os peitos e braços de prata, que representavam, na interpretação que Deus deu a Daniel, o reino medo-persa, o reino oriundo de uma junção entre os medos e os persas. Os dois simbolizavam, os dois braços simbolizam a profecia bíblica, respectivamente, Ciro, o persa, e Dário, o medo, que foram importantíssimos personagens de histórias bíblicas, de acontecimentos bíblicos. O peito, então, representava a unidade dos dois, a junção dos dois braços, simbolizados pelo peito, unindo-os uns aos outros. Ventre e coxas de bronze representam, então, o Império Grego, fundado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande homem da história grega, da história da Grécia. Foi um grande conquistador, um bravíssimo conquistador, um dos maiores conquistadores da história mundial, e que levou a Grécia a um grande desenvolvimento. Esse Alexandre o Grande representa, então, o ventre e coxas de bronze, que simbolizava o seu império. Esse ventre e coxas de bronze falam de um poder limitado por uma elite militar, porque Alexandre o Grande era poderosíssimo, mas tinha seus companheiros da elite militar, generais que o auxiliavam no seu governo. Vamos para o próximo slide. E as pernas de ferro, pés e dedos misturados com barro simbolizam o Império Romano. O Império Romano foi conhecido por ser um império de força, forte como ferro. Cada perna representava os dois braços do Império, o Império Romano Oriental e Ocidental, o Oriente e o Ocidente.
referência está em Daniel, capítulo 2, versículos 33 e 34. Já os pés e dedos misturados com barro, como você vê na imagem, cada dedo representa um país que se originará deste reino. Estudiosos da Bíblia entendem e compreendem, sua grande maioria, que esses pés e dedos misturados com barro representam esse império que vai se originar ainda nos tempos futuros. Esse império se dará nos últimos dias. Ele vai ter um pouco da democracia, mas também um pouco da firmeza ditatorial. Ele vai se dar nos últimos dias, segundo estudiosos da Bíblia. O pastor Antônio Gilberto entende assim, e outros sábios da Bíblia. Esse pés e dedos misturados com barro vão simbolizar o império do anticristo, que vai daí ser, de certa forma, proveniente do Império Romano, ressuscitado, ou ressurgido, melhor dizendo, um novo Império Romano em tempos futuros, que vai representar o Império do Anticristo, que será o inimigo do povo de Deus. O anti aí é contrário a Cristo, né? A Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, o que se parece, a ser o homem da iniquidade, o filho da perdição. Na realidade vai ser um homem, né? Que vai estar liderando esse governo, um homem mesmo, de carne e osso, mas possuído pela força do mal. Tanto que, de certa forma, os estudiosos da Bíblia, né, entendem e compreendem que, assim como temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, teremos também a Trindade, a Trinidade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo, Satanás, o nosso adversário, o anticristo, que é a antítese de Cristo, contrário a Cristo, e a falso profeta, que é o anti-Espírito Santo, que assim como o Espírito Santo proclama Cristo, fala de Cristo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e age como um promotor de Cristo para a igreja, convencendo que Jesus é o Senhor e Salvador, também o falso profeta vai agir como alguém que vai trabalhar para exaltar o anticristo, para fazer grandes prodígios em prol do nome do anticristo. Então, é a triunidade satânica. Vamos continuar. Aí na visão que Daniel revela ao rei Nabucodonosor, nos versículos 44 e 45 do capítulo 2, ele diz aqui, ó: mas nos dias destes reis, ou seja, desses reis que passaram, né? Nos dias aí desses acontecimentos, todos que vão contar, interessante, né, para nós que estudamos a Bíblia, que estudamos a palavra de Deus, entender que para o Senhor, 1000 dias é como um ano e um ano como 1000 dias, né? Nós temos o tempo nosso, cronológico, cronos, mas existe também o tempo kairos, o tempo de Deus. Então, para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. O apóstolo Pedro já bem nos diz isso na sua carta. Então, nos dias desses reis, ou seja, nesse período escatológico, versículo 44 diz de Daniel 2: mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, olha aqui a pedra, ó, simbolizada. Pedra cortada.
sem mãos, uma pedra cai assim de maneira assim potentosa, poderosa, forte. Uma pedra cortada sem mãos, ou seja, sem intervenção humana. É Deus que está fazendo isso. Não tem ação humana, ação política, ação de marketing, ação de conhecido, não, é ação divina, do céu. De maneira que viste do monte uma pedra cortada sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, olha só. A pedra esmiuça o ferro na visão de Daniel, capítulo 2. Diz que a pedra esmiuçou o ferro, o cobre, o ferro aqui misturado com barro, o ferro das pernas, o cobre do ventre e coxas, também a prata dos braços e do peito e o ouro da cabeça. O Deus grande fez saber ao rei. Que Deus grande é esse? É Jeová, o Senhor, nosso Deus. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Lembra o que Jesus disse? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não passa. Certa é a sua interpretação. Certo é a fidelidade dos seus cumprimentos. Nada vai deixar de se cumprir. Nenhuma nem outra coisa faltará ou falhará. Então, a pedra que destrói os pés da estátua representa o reino milenial regido por Cristo. Ele regerá sobre toda a terra. Será um reino que não será jamais destruído, um reino milenial de Cristo. A gente vê, né, na história que o nazismo, capitaneado por Adolf Hitler, preconizava um reinado, um Reich de 1000 anos sobre a terra. Na história nós sabemos, né, que não conseguiu em nenhum momento governar toda a terra. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os aliados conseguiram debelar o Império Germânico. Mas há um dia, meus irmãos, haverá um reino regido por Cristo de 1000 anos sobre a terra. Isso vai ocorrer lá depois da grande tribulação, quando Cristo reinará pessoal e poderosamente sobre a terra. Aí ele vai reger as nações com vara de ferro, como o Salmo 2 nos orienta e nos fala. Ele as regerá com vara de ferro. Não será agora o Cristo manso, o Cristo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não. Agora ali, ou aqui, é o Rei poderoso, que vai reinar sobre Sião e sobre toda a terra. O Salmo 2 diz, né, a rebeldia das nações é a vitória do Messias. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo em Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Olha aí. Aqui a pedra destrói, esmiuça a estátua. Aqui no Salmo 2, versículo 9, diz que ele esmigalha, que é uma certa forma de dizer esmiuça, né? Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Como uma vara de ferro, tu os despedaçarás
Coma um vaso de oleiro, com uma vara de ferro e coma um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízo da terra. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Esse reino é o reino do Senhor, o reino milenial, e nós temos detalhes dele no livro de Isaías, também no livro de Apocalipse, para a nossa edificação. Então, meus irmãos, aí tem um resuminho da interpretação do primeiro sonho. O rei maravilhado ficou em Daniel ter lhe dado a interpretação exata do seu sonho. Estava relacionado aos fatos que iriam acontecer, como de fato aconteceram em parte, né? Estando parte dos acontecimentos para o final dos tempos. E de fato a história nos diz que houve realmente um reino de Babilônia poderoso, um reino simbolizado pela cabeça de ouro, depois um reino poderoso grego, simbolizado pelos peitos e braços de prata, depois, na sequência, um reino poderoso dos Médios e Persas, representado pelo ventre e coxas de cobre, depois um reino poderoso, período do reinado do Império Romano, representado pelas pernas de ferro. Então, parte aconteceu. Os pés, em parte de barro, em parte de ferro, como eu já disse, estudiosos da escatologia entendem e compreendem que será o grande Império Romano ressurgido ou ressuscitado, será um império governado pelo anticristo, que vai fazer guerra contra os santos de Deus e que vai estar lá no período da grande tribulação governando a terra, mas que será vencido por Cristo, porque ele vencerá o anticristo com o poder da sua palavra, como diz lá no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí a gente vê a cabeça de ouro, que é o próprio rei da Babilônia, como havíamos falado. Após Nabucodonosor, levanta-se um reino inferior, depois um terceiro reino de metal e um quarto forte com ferro, que dominará sobre toda a terra. Bem, meus irmãos, já estamos encerrando mais essa aula. Eu agradeço a participação de todos. Peço que você estude primeiro também, claro, a apostila do Ibadejuf, Introdução à Profecia. Temos vários outros materiais que podemos falar, quem sabe, na próxima aula sobre a bibliografia para o estudo do livro de Daniel. Peço então a você que continue orando por nós, participando das aulas do Ibadejuf, seja de maneira presencial, online ou híbrida, e possa compartilhar esse vídeo para os seus amigos, curtindo o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, para a honra e glória do Senhor, a quem dedicamos toda a glória, toda a honra e louvor e adoração. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, a você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.